Sabe quando a gente tá no Instagram rolando o feed e aí para e pensa, meu Deus, como que essa pessoa consegue acordar às 5 da manhã, meditar, correr 10 km, tomar café sem açúcar, ler 30 páginas de um livro, trabalhar em 3 projetos, tudo isso antes de manhãzinha, antes do meio-dia, e ainda tirar uma selfie perfeita com o sol batendo no rosto. A verdade é que a obsessão dos influencers por mostrar rotinas perfeitas saiu do controle. E o pior, tá fazendo um estrago silencioso na cabeça de muita gente. Hoje a gente vai falar sobre isso e eu já te aviso que esse vídeo vai mexer com você. Então se ajeita aí, pega o seu café com ou sem açúcar e bora mergulhar fundo nesse assunto que tá bastante em alta e que eu tava doida para trazer aqui para vocês. Nos últimos anos, a internet transformou a maneira como a gente consome o conteúdo. O que antes era só diversão, hoje é vitrine de sucesso, disciplina e alta performance. As redes sociais, principalmente Instagram e TikTok, criaram um cenário onde todo mundo parece viver em um looping eterno de manhãs produtivas, corpos definidos, alimentação 100% limpa e um equilíbrio emocional digno de monge tibetano. E se antes isso parecia inspirador, hoje virou uma cobrança. A busca por uma rotina perfeita virou moeda de troca. Influencers mostram os seus 5 hábitos que mudaram a minha vida. E do outro lado da tela, milhões de pessoas se sentem fracassadas porque não conseguem repetir aquilo. Mas espera lá, será que essa perfeição toda é real? Ou será que a gente está comprando uma ilusão vendida por filtros e cortes de edição? O problema das rotinas perfeitas. Primeiro, a armadilha do conteúdo aspiracional. O conteúdo aspiracional sempre existiu, desde revistas de celebridades até programas de TV. Mas a diferença é que hoje ele mora no seu bolso, está no seu celular, te bombardeando o tempo todo. E não é sobre mostrar uma boa rotina, é sobre transformar isso num espetáculo. Cada café da manhã fotogênico, cada treino gravado, cada frase motivacional, tudo é pensado para passar a imagem de uma vida impecável. Só que ninguém vive assim o tempo todo. Onde está o problema? Quando você consome esse tipo de conteúdo, você começa a achar que é normal aquilo, que todo mundo está performando melhor que você. E isso afeta direto a sua autoestima e a sua relação com a sua própria rotina. Em segundo, a síndrome da comparação silenciosa. A gente sabe racionalmente que o Instagram não é vida real, mas emocionalmente a história é outra. Você vê alguém acordando às 5 da manhã todo dia e você começa a se sentir mal porque acordou às 7. Você vê alguém lendo 3 livros por semana e sente vergonha de ter assistido série. Você vê alguém com um corpo definido e começa a se sentir culpado por ter comido um brigadeiro no final de semana. Essa comparação silenciosa é muito cruel porque ela não avisa que está acontecendo. Ela se infiltra devagar e quando você percebe, já está se sentindo insuficiente sem nem saber o motivo. Em terceiro, temos o ciclo vicioso da validação. Para quem cria conteúdo, o buraco é ainda mais embaixo, porque quanto mais perfeita a rotina, mais curtida, mais compartilhamento, mais comentário, e isso cria o ciclo de validação. O influencer sente a obrigação de manter aquele padrão mesmo nos dias em que a vida está um caos. E aí vem a sobrecarga emocional, a ansiedade, o medo de sumir e ficar para trás. Muita gente já desabafou sobre isso. Influencers que se viram presos na própria imagem, porque quando o público só espera a alta performance, mostrar vulnerabilidade parece um risco. E por que isso virou um problema coletivo? A saúde mental está pagando a conta. Gente, segundo os dados da OMS, os índices de ansiedade e depressão dispararam nos últimos anos. E as redes sociais são apontadas como uma das causas. Claro, não é só por conta das rotinas perfeitas, mas essa estética de vida impecável contribui muito para o sentimento de inadequação coletiva. As pessoas se cobram mais, se culpam mais e vivem numa eterna busca por um padrão inalcançável. A falsa ideia de
produtividade infinita é outra armadilha dessas rotinas perfeitas. A ideia é que você precisa estar sendo produtivo o tempo todo, que descansar é perda de tempo, que se você não acordou às 5 da manhã já começou o dia errado. Só que ninguém funciona assim. O corpo precisa de pausa, a mente precisa de respiro e a vida real, ela é meio desorganizada. Às vezes você vai acordar atrasado, você não vai treinar, às vezes você vai comer um fast food e tá tudo bem. A cultura das rotinas perfeitas faz parecer que isso é um sinal de fracasso. E o que a gente pode fazer em relação a tudo isso? Valorizar a rotina possível. Em vez de você buscar uma rotina de outro planeta, o ideal é você criar hábitos que façam sentido para a sua realidade, sem você se comparar com quem vive de produzir conteúdo. Se acordar às 7 tá bom para você, ótimo. Se treinar 3 vezes por semana cabe na sua agenda, perfeito. Se ler 10 páginas antes de dormir funciona, continua. A rotina ideal é aquela que melhora a sua vida sem te escravizar. Consumir conteúdo com filtro. Toda vez que você assistir a um vídeo de rotina matinal, lembre, aquilo é um recorte. Você está vendo os melhores momentos com iluminação perfeita, com trilha sonora motivacional e cortes de edição. A vida real é cheia de dias desanimados, de cansaço, de preguiça. Todo mundo falha, todo mundo desanima, todo mundo sai da linha e isso não te faz menos capaz. Se permitir descansar sem culpa. Não caia na realidade da produtividade tóxica. Descansar é parte do processo. É o que recarrega a sua energia para você continuar. Se permita ter dias off. Filmes ruins, noites sem planejamento, rotina perfeita, é a que tem espaço para um pouquinho de caos. A gente precisa normalizar a imperfeição. O mais doido de tudo isso é que, no fundo, a gente sabe que ninguém vive 100% motivado e produtivo o tempo todo. Mas a pressão das redes sociais faz a gente esquecer disso. E tá na hora de parar de romantizar essas rotinas perfeitas de influencer e começar a valorizar a vida de gente normal, que acorda atrasado, que às vezes esquece compromisso, que come besteira no sábado à noite, que sente preguiça de treinar na segunda de manhã. Porque a verdadeira alta performance não está em seguir uma rotina perfeita, está em seguir consistente dentro das suas possibilidades, em manter o movimento mesmo com tropeços. E agora eu quero saber de você. Qual foi a maior loucura de rotina perfeita que você já tentou copiar de algum influencer e não conseguiu? Conta aqui nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para você, já deixa um like, se inscreva no canal e manda para aquele amigo que vive se culpando porque não conseguiu acordar às 5 da manhã. Bora juntos normalizar a rotina real, porque perfeição não existe, mas evolução constante, isso sim vale a pena. Até o próximo vídeo.